Vamos lá. Componentes de uma LAN. Bom, a gente sabe que uma LAN ela é desenhada para conectar hosts, certo? E cada host, lá no começo a gente já viu que cada host possui uma NIC, Network Interface Card, que é a interface responsável por pegar os seus dados e transformar isso em sinais elétricos ou sinais elétricos, né? Escrever eletrônicos, sinais elétricos, data dados. Às vezes confunde o inglês com o português, mas beleza. Ele transforma os dados em sinais elétricos e faz a transmissão. Seja essa transmissão wireless, cabo de rede, ele faz essa conversão, ok? Cada NIC tem o seu tem um endereço. Da mesma forma que na rede, na camada 3, né, que é a camada de rede, o roteador envia os dados baseado no endereçamento IP, lembra disso, da camada OSI? O switch envia os dados na camada 2 do modelo OSI, baseado em endereço MAC address, ok? Então, router, camada 3, IP. Switch, camada 2, MAC. Ok? Então, obviamente, esse endereço ele precisa ser único dentro de uma LAN. Ok? Dentro de uma rede Ethernet, de uma LAN, esse endereço precisa ser único. E como é que ele funciona? Ele é um endereçamento de 48 bits, porém ele é desenhado em hexadecimal, tá? E aí é separado entre duas partes de 24 bits, obviamente. A primeira parte é o OUI, Organizationally Unique Identifier. O que é isso? É o identificador do fabricante, tá? Cada fabricante recebe um prefixo diferente, ok? Obviamente, cada fabricante tem mais do que um prefixo. Existe um órgão que regulamenta, que cuida desses prefixos, e cada fabricante recebe alguns prefixos diferentes. Precisa ser diferente, não pode ser igual, porque senão imagina que dois Macs iguais, o mesmo endereçamento, o mesmo Luiz Ricardo Cirqueira. No Brasil, dois caras com o mesmo nome, ferrou. Como que você vai saber quem é quem, né? Então você tem os 24 bits iniciais que identifica o fabricante e os segundos 24 bits, que é o Network Interface Controller, que o fabricante incrementa. Ou seja, a Cisco vai fazer um roteador. Aí ela utiliza o MAC address para ele, aabb.cc 001C00. Ela faz outro roteador. O MAC desse cara vai ser aabbcc 001D00, tá? E aí ele vai incrementando, tá bom? Não necessariamente ele vai incrementar aqui no final, normalmente esses finais aqui é para portas do elemento, mas não esquenta a cabeça com isso. Você vai saber que esse último octeto, que é o NIC, esses últimos 24 bits, que são o NIC, eles são incrementados pelo fabricante para poder identificar de uma forma única dentro de uma rede um equipamento. Então, você vai comprar dois switches Cisco, interconectar, cada um vai ter um endereçamento diferente, você não vai ter esse problema, ok? Então, numa rede Ethernet, o switch envia os frames, lembra da PDU? Frames, baseado em endereçamento MAC, ok? Legal. Equipamentos de rede. Dentro dos componentes. A gente já viu na introdução o que o roteador faz, o que o switch faz, o que o AP faz, mas lá atrás, antes de termos tudo isso bonitinho, haviam nossos amigos hubs. Como que funciona o hub? O hub, ele pegava e
conectava os equipamentos porém, na visão das máquinas, eles não estão conectados a um elemento. Eles estão num único barramento. É como se você interconectasse as máquinas num único barramento. Por quê? Quando uma máquina envia uma mensagem para qualquer máquina, imagina que essa é a máquina A, B e C. Esse pacote é para a máquina B. O que o hub faz? Ele pega esse mesmo pacote e manda para todas as portas, exceto a porta que originou ele, tá? Então, todo pacote que essa máquina gerar, todas vão receber e vice-versa, tá? Então, o hub, ele é basicamente uma extensão, como se fosse um Benjamin, né? Ele conecta todo mundo junto e tudo que um enviar, todos vão receber, tá bom? Nesse caso aqui, ele é só um replicador de sinal, tá bom? A gente vai cair nos detalhes depois do hub, os benefícios, o que é ruim, o porquê que é bom, né? Aí vocês chegam às suas conclusões. A gente já falou de que switches e hubs conectam uma LAN, conectam os hosts de uma LAN. Tipicamente o roteador conecta diferentes LANs, né? A gente já viu ali atrás que normalmente eu vou ter um roteador interconectando LANs diferentes, né? Quem faz esse papel de trocar dados entre LANs é o roteador, é roteamento que faz isso, né? E componentes também de uma rede LAN, nós temos os nossos conectores, obviamente cabos. Coloquei aqui um desenho. Já viu esse camarada aqui? Normalmente é o cabo coaxial que a sua operadora entrega na tua casa, se for um NET da vida, aqui em São Paulo, não sei como que é a NET fora de São Paulo. Esse conectorzinho aqui é o RJ45, né, que é esse cara aqui que parece aquele de telefone das antigas, e o nosso cabinho UTP, que é o par trançado ou cabo coaxial, tá? Esse tipo de conectores, nem tanto esse daqui esquece, mas esse cabo que está aqui, ó, o azulzinho, ele serve para conectar o seu equipamento ao switch, ok? O que é importante a gente entender daqui, tá? Uma rede Ethernet, ela possui velocidades, tá? E cada velocidade com as suas características foi padronizado pelo I3E, né? Que é o grupo de engenheiros de eletroeletrônica, tá? Eles padronizaram, depois vocês pesquisam o I3E, quiser entender mais a fundo, mas eles que fazem toda as normas de eletroeletrônica e padroniza tudo isso, tá bom? O que foi padronizado aqui? As redes de 10 mega, que são as redes legadas, que quem trabalhava aqui era o hub, tá? Elas foram chamadas de 10 base T. O T é referente à mídia, ao tipo de cabo, tá? Você vai ver que T é cabo, LX ou SX é fibra, tá? Então, quando você vê 1000 base T, é um link de 1000 megas, ou seja, 1 giga, com base T com cabo. Então, você vai ter lá o RJ45 lá para conectar, tá? O RJ45. Se você vê que o circuito é 1000 base LX, significa que é fibra de longa distância, tá? Long range, ok? Quando você vê 1000 base SX, é fibra de curta distância. Quando é fibra de longa, que normalmente são as fibras que estão na rua, quando você vê aquelas fibras na rua, são um tipo de fibra chamado monomodo.
E quando é curto, short range, curta, ela é uma fibra multimodo, tá bom? Então esse base T, base LX, base TX, base SX, eles identificam a velocidade do link mais o tipo da mídia, ok? Então aí você vai ver aqui, né? Quando é base T, que é cabo, esse tipo de cabo aqui, você pode ir até 100 metros, tá bom? Quando você vai para fibra, você na SX, você pode ir até 550 metros normalmente, tá? E quando é o LX, colocou aqui 5 km, né? Mas você tem aí GBICs, né? GBIC é o dispositivo que conecta a fibra, tá? Deixa eu até pegar aqui na internet para vocês verem. GBIC. Imagem. Isso daqui, tá? Aqui você conecta a fibra. O nome desse conector é um conector LC. Você conecta a fibra no seu equipamento e daqui vai ser emitido uma luz, né? Porque fibra ótica nada mais é do que vidro, né? É um vidrinho assim minúsculo, fim a fim, como se fosse um fio de cabelo que liga um ponto ao outro e a GBIC emite luz ali dentro e chega o sinal rapidamente, né? Então, onde a gente estava? Aqui está falando que a fibra LX pode até 5.000 metros, mas a gente tem aí distâncias de 80 km com uma única GBIC e você pode usar regeneração, né? Imagina o seguinte, um link São Paulo RJO que tem 400 km, o que você faz? Você dá um tiro, né? É modo de falar de transmissão, mas você interconecta, aqui você manda o sinal, chegou aqui, você coloca o amplificador e regenera esse sinal, chega aqui, você regenera de novo, você pode ir regenerando até criar um enlace transatlântico, que interconecta a Europa ao Brasil, por exemplo, né? Ou que interconecta os Estados Unidos ou Canadá à Europa, né? Como que faz? É feito com regeneração, tá bom? Essa regeneração pode ser feita no meio do caminho ou pode ser feita na recepção. Isso daí é transmissão, é um outro conteúdo e a gente não vai abordar aqui, tá bom? Mas nós temos esses tipos de cabo, né? Para vocês terem ideia. E é bom ter em mente, saber que cabo a gente vai até 100 metros, fibra acima de 100 metros é fibra, porque você vai começar a perder sinal, beleza? Beleza? Então aqui a gente tem aqui os tipos de cabo com as suas distâncias. É interessante aqui, ainda sobre cabos, algo muito importante, tá? O cabo UTP, que é esse cabo aqui, ele é um cabo com várias vias. Ele tem 4 pares, tá? E nesses 4 pares, você tem o positivo e o negativo, e ele vai trançado, tá? Por que ele vai trançado? Para que quando você trança o cabo, você deixa ele menos suscetível à interferência eletromagnética, tá bom? Porque o positivo acaba neutralizando o negativo. Enfim, quer fazer um curso de
de física aí, você pode fazer, tem o Senai aí, tem vários órgãos, mas basicamente o fato do cabo estar trançado é para ele ser menos suscetível à interferência eletromagnética, tá bom? Ele tem 4 pares. Obviamente, um equipamento para transmitir, ele precisa de um único par. Um par para transmitir e receber, né? Receber dados. Que é o TX e o RX, ok? O que é interessante entender disso daqui? Para PCs, ou seja, notebook, computador, para routers, né? Aqui também tem servidores, eles transmitem e recebem na porta 1 e 2. Para hubs e switches, eles transferem e recebem na porta 3 e 6. Ou seja, existem tipos de cabo. Tem o cabo straight through, é o cabo reto. E tem o cabo crossover. Cabo cross. Tá? Como que funciona? Quando você liga um PC num hub, você usa um cabo reto. Quando você liga um PC a um switch, cabo reto. Quando você liga um router para um PC, cabo cross. Ou um hub para o switch. Ou seja, quando você precisa interligar equipamentos que transmitem e recebem na mesma porta que o outro, você precisa de um cabo cross. Se for um equipamento que transmite e recebe em portas diferentes, você usa um cabo reto. Ok? Se nós fôssemos aqui, vamos desenhar aqui uma rede. Não quero apagar tudo, só vou apagar isso aqui. Tá, vamos aqui desenhar então uma rede. Eu tenho um roteador aqui, um outro roteador aqui, switch, outro switch, notebooks. E aqui eu tenho um switch, um AP, e aqui e aqui eu tenho um smartphone. Bom, quando o cabo for roxo, é cross. Quando o cabo for vermelho, reto. Tá? Como que eu ligaria isso daqui? Bom, o roteador transmite em porta diferente de switch. Eu iria ligar com o cabo reto. Switch e switch, eles são iguais, eles transmitem na mesma porta. Eu preciso conectar com o cabo cross. Switch e notebook são diferentes. Cabo reto. Aqui, roteador e switch. Switch e notebook. E um switch com um AP na mesma porta. Ok? Se eu fosse conectar aqui o AP no roteador direto, seria cabo reto. E aqui não tem cabo, porque é wireless, obviamente. Beleza? Então, existe essa diferença. Mas, Luiz, eu nunca precisei me preocupar com isso. Por quê? Porque existe um protocolo chamado na realidade, um protocolo chamado MDIX. Tá? O MDIX, ele identifica se o cara do outro lado transmite na mesma porta que eu
E aí, automaticamente, eu mudo a porta que eu estou transmitindo e recebendo dados, tá? Nos equipamentos Cisco, isso daqui é padrão. Então, você pode conectar com qualquer cabo, ele vai funcionar, reto ou crossover, ok? A menos que o cabo esteja com problema e tal. Mas padrão, você não vai ter problema caso utilize o mesmo cabo, um cabo reto para conectar aqui. Você não vai ter problema porque o MDix ele vai identificar isso. Se você desabilitar isso, vai ter problemas, ok? Se você não desabilitar e deixar automático, não vai ter problema nenhum. Mas é bom você ter ciência de que existem tipos de cabo, rollover, crossover, reto. E aí depois você pesquisa, pega o livro, dá uma folheada, entende mais ou menos. Não vou falar de pinagem aqui, porque a ideia aqui é preparar você para o conteúdo do CCNA e não tornar você um técnico de campo. Né? Até porque não vou conseguir fazer aula prática aqui de climpagem, né? Climpagem é quando você pega o conector, conecta ao cabo e aperta ali para fundir, né? Juntar os cabinhos com os terminais do RJ45, né? E não é essa a ideia, tá? Aqui é mais voltado para a parte lógica, mas é bom você entender que isso existe, tá bom? Pegou o equipamento mais antigo, não vai. Pera aí, esse roteador, a porta não alinha, né? A porta não sobe. A gente fala que a porta não alinha enquanto a porta não sobe. Ela não sobe. Será que o MDix está habilitado? Será que esse equipamento tem MDix? Né? Prestar atenção nisso, beleza? Esse daqui é o conectorzinho RJ45. Esse terminalzinho aqui, fêmea, que fica na parede, ele é chamado de keystone. Keystone, tá bom? Então tem o keystone, o conector, e é isso aí. E além de tudo isso, e não menos importante, os nossos protocolos de LAN, que são, vamos dizer, os mais assim, relevantes e que a gente precisa entender, depois a gente vai cair nos detalhes, o ARP e o DHCP. Toda a rede precisa de protocolo para funcionar, senão não funciona, né? O ARP é para identificar o MAC address dos equipamentos, e o DHCP é para entregar IP address para a tua máquina. Nós vamos cair nos detalhes futuramente.